Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos de pré-dimensionamento. Deixa eu tentar abrir um projeto aqui no nosso aleatório. Vamos fazer aqui, ó. Vou mudar o fundo dessa tela, né? Tá melhor para vocês verem. Melhor. Vou pegar um pilar. Vou fazer um desenho aqui assim. Bom, vou fazer de uma arquitetura primeiro. Ó, peguei uma arquitetura assim, tá? Uma arquitetura com um vão externo aqui de 3 por 4. Beleza? Então, primeira coisa que eu faria aqui, eu indicaria onde eu teria pilar. Lógico, preferencialmente, está na aula de dimensionamento, eu vou buscar pilares nos cantos. A distância daqui a aqui é 4 metros. Eu dei algumas macetes para vocês lá. E um pilar, uma boa distância do pilar é entre 2 a 5 metros. 6 metros. Então, teoricamente, ainda não precisaria colocar um pilar aqui no... Tá? Como que eu faria o pré-dimensionamento? Bom, qual pré-dimensionamento que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa é... Vamos ler aqui, ó. Eu tô com uma parede, espessura de parede da arquitetura de 17 centímetros. Algumas perguntas que eu preciso fazer. Essa linha é de parede acabada? Normalmente, se o arquiteto... Porque assim, um bom projeto arquitetônico, ele indica duas linhas assim, ó. Ele indica a linha do acabado e a linha do dimensão osso, né? Então imaginemos que o cara ele não representou nada, então a espessura é osso. Ele vai fazer um revestimento aqui. Então eu preciso ter, primeira coisa que eu preciso saber, por onde eu começo? Por onde você começa? Você começa pelos pilares. Certo. Sendo pelo pilar, primeira coisa que você tem que lembrar. Primeiro, respeitar dimensões mínimas estabelecidas pela NBR 6118. Bom, primeira coisa é respeitar as dimensões mínimas. Quais são as dimensões mínimas de pilar? A norma é clara quanto a isso. O ideal seria pilar de 19 centímetros de largura, no mínimo, tá? Mas pode-se chegar a, no mínimo, 14 centímetros de largura, tá? Mas além disso, eu preciso respeitar dimensão, ó, seção ou área, né? Mínimo em planta de 360 centímetros quadrados. Você já sabe, mas não custa lembrar, né? Portanto, no meu caso aqui, esse pilarzinho eu tenho que trazê-lo, certo? Para cá. Beleza. Dimensão mínima dele vai ser 14 centímetros. Sendo 14 centímetros, se a gente fizer uma conta simples aqui, 360 centímetros quadrados é a área mínima. Dividido por 14
eu não posso ter um pilar menor que 14 por 26, né? Que vai dar os 364 centímetros. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem no mínimo o pilar de 14 por 30. Se for uma edificação de pequeno porte, né? Se for um edifício, não dá para fazer, certo? Tem que falar disso. Tá, mas essa seria a dimensão mínima. Como faz o pré-dimensionamento efetivamente desse pilar? Será que é 14 por 30, 14 por 80? Então entra duas coisas. Se for sobrado convencional, ou seja, um sobrado de altíssimo padrão, siga a dimensão mínima. Tá tudo bem, você vai chegar em bons resultados. Se for prédio, faça o pré-dimensionamento. Só que tem uma coisa aqui importante. Pré-dimensionamento não tem norma. Não existe uma norma nacional ou internacional que eu conheça que diz assim, ó, o pré-dimensionamento de um pilar tem que ser feito desse jeito. Portanto, segue-se dicas práticas ou de calculistas ou de literaturas que funcionar melhor para você. Eu sigo algumas, né? Eu sigo algumas e tem uma que eu acho bastante prática em pilar, que é o seguinte. Primeira coisa, para pilar. Encontrar área de influência dos pilares. A área de influência é bem fácil fazer isso. Vou voltar ao pilar do jeito que estava. Deixa eu tirar ele daqui. Só para eles ficarem todos exatamente iguais. Como que eu faço a área de influência desse aqui? A regra é simples. Primeiro, traça uma linha entre eixo de pilares, tá? E traça uma linha aqui, ó. Então você traça uma linha no ponto médio entre um pilar e outro. Se tiver mais, a mesma ideia. Faz uma cota aí de eixo a eixo do pilar e pega uma linha no ponto médio. A mesma coisa aqui, ó. Traça uma linha, outra linha, tá? Estivesse criando eixos aqui. E passa uma linha no ponto médio entre eles. Exatamente no ponto médio, ó. Quer dizer, na mediatriz entre pilares, tá? Eu vou traçar um eixo aqui para ficar mais fácil, porque tudo é em função de eixo. Os alunos do Master em concreto fazem um exemplo bem maior do que esse, bem passo a passo, lá com memória de cálculo e tudo. Aqui eu quero dar parâmetros para vocês. E aí, a área de influência nada mais é do que isso aqui. Isso aqui. Então, todo esse retângulo está descarregando nesse pilar. Vamos dar um número para ele? Eu vou chamar ele de P1. O azul ficou ruim. P1. Vou chamar ele de P2. Esse de P3. Esse de P4.
E aí, senhores, basta eu encontrar, como é um edifício simétrico, as áreas de influência vão ser iguais, né? Essa área aqui é igual àquela, que é igual a essa, que é igual a essa. Tem que ser igual, né? Porque eu estou pegando o ponto médio. Então basta eu fazer de um dele. O que eu preciso? Primeira coisa, vou abrir aqui o SMath. Primeira coisa, qual que é a área de influência do P1? Qual que é essa área aqui, ó? É 2,7.33 aqui, que deve ter alguma porta, mas 2,7.33 vezes 141,5. Tá? Vou colocar em metros, vai ficar melhor. 207 vezes 0,41. Então eu tenho 2,92 centímetros quadrados. Dois ponto 92 centímetros quadrados. Essa é a área de influência desse pilar. E aí, consequentemente, é igual aos demais. Certo? Beleza. Angel, então como que eu acho a área desse pilar? Seria assim. Primeira coisa, eu preciso saber qual FCK que eu vou utilizar. Para o pré-dimensionamento de pilar, o FCK é muito importante. Tá? Então, digamos que eu vou usar um pilar aqui de 25 MPa. Certo? Para dimensionamento de pilar, ele é muito importante. Eu preciso saber do número de pavimentos. Quantos andares que eu tenho? Vou colocar aqui com 5. 5 andares. 5 pavimentos. Imagina que fosse um predinho de 5 pavimentos. Tá? E se eu colocar um, vai cair na área mínima de qualquer forma. Depois eu posso variar isso aqui para vocês verem. E eu preciso de um peso médio. Importante vocês entenderem esse conceito aqui para pilares. Peso médio é um peso fictício. É uma aproximação, é uma hipótese. Em média, as estruturas somando peso próprio de viga, de laje, sobrecarga, alvenaria, pesa em torno de 10 a 12 kN por metro quadrado. Dá para utilizar esse número para um pré-dimensionamento. Para um dimensionamento, não dá. Para um dimensionamento, você tem que utilizar a NBR 6120. Tá? NBR 6120. Lá você tem os valores exatos. Aqui é uma aproximação. Bem? Já que é uma hipótese inicial. E aí, tranquilo. Aí eu só vou fazer o pré-dimensionamento final. O pré-dimensionamento final vai ser isso. Aí. 12 kN por metro quadrado. Aqui, né? Tem razão. Aqui é metro quadrado também. Aqui é centímetro quadrado, não. Beleza. Agora, como que eu encontro? Qual que é a fórmula? Vou ver se eu acho ela aqui para vocês. Do pré-dimensionamento de pilares. Abrir direto do aluno master, que fica mais fácil vocês enxergarem a fórmula antes. Essa é uma aula do master, é uma delas, tem bem detalhes aqui. Mas é basicamente isso aqui, ó. O peso total por pilar, e o peso total por pilar é a área de influência vezes o peso médio, tá? Então fica assim, ó. O P total do pilar, ele é a área, 2,92, certo? Vezes o peso médio, 12 kN por metro quadrado, vezes o número de pavimentos, tá? Então eu vou ter aqui, posso colocar direto as variáveis, né? AI P1 vezes o peso médio
Aí P1 vezes o peso médio vezes o número de pavimentos. Aí eu vou ter um valor aqui em quilonewtons. Esse aqui é quanto pesa no total o meu pilar. Essa área de influência que eu encontrei aqui, vezes o número de andar, de arquitetura, e um peso médio que eu estou estipulando. Beleza. O que mais que eu preciso? Eu preciso encontrar, para fazer o pré-dimensionamento, que eu preciso responder a essa fórmula aqui, ó. PD total do pilar dividido por uma tensão admissível. E a tensão admissível é 0,5 de FCK. É metade do FCK. A tensão admissível, ela é 0,5 vezes o FCK, que eu já vou transformar para centímetros por metro quadrado, tá? Então é 25.000. Então eu tenho aqui 12.500 kilonewtons por metro quadrado. E a gente está fazendo tudo nessa unidade, né? Só para converter as coisas certinho. Beleza. Então é só fazer a fórmula. Qual que é a área do pilar P1? É 175,2 dividido por 12.500. 0,14 metros quadrados, né? Ou seja, 140 centímetros quadrados, certo? Beleza? 140 centímetros quadrados. Aí eu tenho um problema, né? Porque isso aqui é menor. Isso aqui é menor do que a minha. Para eu transformar para centímetro quadrado seria 100 vezes 100, beleza? Vezes 0,014. É 140. Isso aí. 140 centímetros quadrados. É pouco, né? A área de 140 centímetros quadrados é menor do que a área mínima, que é 360 centímetros quadrados, certo? Portanto, adotar área mínima. Tudo bem? Por quê? Porque a área aqui que eu fiz é muito pequenininha, é uma área muito pequena, com um cômodo muito pequeno com 4 pilares. Se fosse mais andares, né, só simulando, né? Se fosse, sei lá, 10 andares, se fosse 15 andares, ia sair da área mínima. 525. 6. Ia dar 420, né? Por quê? Porque a área é muito pequena. Mas é isso o pré-dimensionamento. Bem, de pilares é assim que funciona. Adotar área mínima. Então, nesse caso, eu posso adotar a conta que eu acabei de falar, que é um pilar de 14 por 30. Uma dica que eu daria é evitar fazer na edificação todos os pilares todo em pezinho. Tenta fazer alguns em pés, tem que ver a arquitetura, claro, se a arquitetura permite. E outros deitados.